E hoje, então, essa semana, hoje e amanhã, eu quero falar com vocês sobre a insônia na menopausa, a importância da alimentação e dos cuidados que você deve ter para que você não viva presa aí em medicamentos, para que você não viva aí nessa vida dependente de medicamento. Muita mulher me relata o uso de remédio para dormir, que já tentou inúmeros medicamentos, doses altíssimas e ainda assim dificuldade para dormir. E eu quero que vocês entendam hoje quais são as implicações e as complicações, principalmente, de uma noite mal dormida quando a gente pensa na saúde da mulher aí, voltando para o climatério, voltando para a menopausa. Talvez seja uma das queixas mais frequentes aí dessas mulheres é a questão do sono, né? Então existem inúmeros fatores envolvidos, hoje eu vou trazer alguns para vocês. Então hoje nós vamos falar, né, o que causa essa insônia, o que você pode fazer por meio da alimentação e cuidados que você precisa ter para que você não fique dependente de medicamentos e que se você hoje já faz uso de medicamento, que você consiga devagarzinho ir se desmamando disso, claro que não sozinha, sempre com a orientação do médico que prescreveu para você, mas é super possível que se você aplica o que eu ensino aqui, você se livre dos medicamentos para dormir. Quem aqui, tem alguém que está aqui comigo que sofre com insônia? Que tem problema para dormir, que desperta muito à noite? Falem aqui para mim, deixa eu saber de vocês. Recentemente, eu estava conversando com uma das minhas alunas, né, de uma aluna bem recente agora que entrou na última turma do Menopausa Sem Pausa, e ela estava me dizendo, me contando que ela já tinha usado 6 medicamentos para dormir e que tudo começou quando ela teve o primeiro episódio dela de fogacho. Só que ela não associou uma coisa à outra. Porque o que aconteceu? Veio o fogacho dela, no caso dela especificamente, o fogacho veio de dia, só que ela estava muito presa naquela questão, né? O que eu falo muito para vocês, de muita mulher acha que menopausa é só fogacho, só associa os calorões, né? Então, se tem calorão, eu estou ali chegando na menopausa. Se não tem calorão, não, eu não tenho nada que está acontecendo comigo. Não, não é isso. Vocês já me viram aqui falar várias vezes que nós temos aí, em média, 147 sintomas associados às alterações aí que acontecem com a mulher durante o climatério e a menopausa. E a insônia é uma delas que, quando essa insônia não é resolvida, a gente tem pelo menos aí 35 a 40 outros sintomas que decorrem, que pioram em decorrência dessa insônia. Então, quando a gente observa tudo isso, e vou dizer a vocês, viu gente, aqui o profissional de saúde ele tem que ter uma ultra, mega, master sensibilidade e sabedoria para entender que tudo que está acontecendo com essa mulher pode estar acontecendo em decorrência da insônia, e essa insônia acontece em razão do climatério e da menopausa. Por isso que a gente precisa ter uma visão sistêmica dessa mulher, olhar essa mulher de todos os lados, olhar tudo que está envolvido e ir ligando. Só que isso acontece, gente, quando o profissional de saúde está atualizado. Quando ele sabe de tudo isso, quando ele conhece todas essas implicações. Caso contrário, ele vai sempre olhar para esse sintoma isoladamente, vai tratar só uma doença, vai tratar só um único sintoma, nunca associando a condição sistêmica que acontece no climatério e na menopausa. Eu sou Fernanda Larraldi, nutricionista, a idealizadora e criadora do método Menopausa Sem Pausa. Então eu oriento mulheres para que elas aprendam a utilizar o poder de cura dos alimentos para se livrarem aí dos desconfortos do climatério e da menopausa. Vejam bem o que eu estou falando, não é uma medicação, gente. Você vai utilizar o seu alimento como seu remédio. O remédio para melhorar um desconforto e aquele remédio que vai agir na sua prevenção. Eu expliquei isso muito bem a semana passada, a diferença de medicamento e remédio. Quando medicamento é aquele que você vai comprar lá na farmácia, é aquele sintético que é feito lá pela indústria, ele é químico, aquilo é o remédio que vai tratar uma doença, vai tratar um único sintoma. Quando a gente olha para remédio, é tudo aquilo que vem para remediar, que vem para melhorar, né, para tirar o seu desconforto. Então, você precisa aprender a olhar o alimento como esse remédio.
para que você extraia dele todos os nutrientes, para que você se livre definitivamente dos sintomas desconfortáveis do climatério e da menopausa. Então essa sou eu, essa nutricionista que desenvolveu o método Menopausa Sem Pausa. Sejam todas então muito bem-vindas. Nosso tema de hoje, eu já vou entrando aqui com vocês, vamos falar sobre insônia, assola pelo menos metade das mulheres. Se vocês pensam aí junto comigo que de cada 10 mulheres, 5 relatam ter insônia, é muita coisa. É muita coisa, é muita mulher sofrendo sem dormir. E desse desconforto, que para mim é um dos principais, aliás, tudo é muito importante, mas se você não dorme, hoje vocês vão ver comigo a importância desse sono numa questão que eu vou começar a explicar para você, que é o nosso ciclo circadiano. E aí ela me contando, né, que ela tinha passado já por vários médicos, que ela tinha tomado já 6 medicamentos, que ela já tinha tentado todo tipo de remédio ali para dormir, e ela até passava por um primeiro momento de sono ali mais profundo, só que quando dava 3 horas da manhã, ela despertava e não conseguia mais dormir. E ali ela ficava acordada até mais ou menos 5h30 da manhã. Imagina, gente, 2h30, essa pessoa acordada ali fritando na cama. Aí quando dava 5h30 da manhã, vinha um sono muito forte nela, ela cochilava, só que 6h30 ela tinha que acordar. Então ela tinha um sono muito picado. Resultado disso, ela acordava de manhã cedo quando ela levantava, tonta de sono ainda, passava o dia inteiro cansada, aonde ela se encostava ela queria fechar o olho, começou a perceber falta de concentração, dificuldade de memorização, oscilação de humor começou a ficar muito forte nela, ela começou a desenvolver ansiedade, ela começou a desenvolver pressão alta, só que nenhum desses sintomas colaterais havia sido associado à insônia. E é isso que eu quero que você pare para pensar hoje. Por que que muitas mulheres falam assim: eu não tenho fogacho, então eu não estou na menopausa. Ah, eu não sinto calorão, então eu não estou na menopausa. Porque você está presa e limitada a um pensamento muito pequeno e muito simplista, muito reducionista do que é climatério e menopausa, do que foi passado para você. E, infelizmente, nós temos aí a maioria das mulheres, 95% das mulheres que têm esse pensamento. Então, por que eu tô aqui com vocês todo dia conversando? Para que você amplie o seu olhar sobre você, para que você se torne uma mulher questionadora, para que quando você sinta esse desconforto, puxa vida, eu tô ficando lá, olha só, a Nutri parece estar falando de mim. Ela tá falando que a mulher que não dorme desenvolve. Pode desenvolver diabetes, pode desenvolver pressão alta, pode desenvolver hipercolesterolemia, ou seja, distúrbios do colesterol, pode desenvolver ansiedade, tem oscilação de humor, é uma mulher que oscila de humor o dia inteiro. Isso acarreta piora na libido, ou seja, baixa a libido dessa mulher. A vida social dessa mulher fica comprometida. Isso eu tô falando até agora, eu devo ter falado aí 10, 12 sintomas, mas o que a gente sabe hoje, que em torno de 35 a 40 desdobramentos da falta do sono. E essa mulher que estava conversando comigo, isso aí a gente estava conversando justamente por quê? Porque ela relatou que durante as 2 primeiras semanas do Menopausa Sem Pausa, quando ela estava assistindo as aulas ali, porque tem uma aula específica de insônia lá dentro do Menopausa Sem Pausa, dentro do módulo de sintomas, existe uma aula específica de insônia, onde eu falo os alimentos que pioram, os alimentos que melhoram e dou ali as estratégias para que essas mulheres apliquem, aprendam a fazer higiene do sono. Eu vou falar um pouquinho com vocês de hoje para amanhã sobre alimentação também, o que é higiene do sono. Então, quando ela aplicou isso na vida dela, ela começou a perceber uma melhora. Ela, mesmo com a medicação, ela acordava de madrugada. De repente, ela passou a prolongar mais o tempo de sono dela. E aí, quando ela passou a prolongar mais o tempo de sono dela, ela disse que ela se despertou, ela falou: gente do céu, o que a Nutri fala é verdade. Então, a alimentação e os hábitos, ela tem associação com a insônia. E aí ela marcou uma consulta com o médico dela agora para a semana que vem, pedindo para esse médico rever a dosagem dela, porque ela quer entrar no desmame. E deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Ouçam com muita atenção o que eu vou falar agora para vocês. O primeiro passo para você se livrar de uma medicação para dormir,
A primeira coisa que precisa acontecer para que você não use mais remédio para dormir é decisão. Primeira coisa, você tem que querer. Você tem que colocar isso lá dentro da sua mente para que isso vá lá para dentro do seu coração e se torne uma verdade para você. Porque se você não desejar se livrar dessa medicação, você vai continuar tendo na medicação a sua muleta. E você nunca vai estar disposta a viver o processo por completo. E o que é esse processo que eu falo para vocês? É aplicar o que eu ensino, gente. É mudar a alimentação, é fazer a higiene do sono. E eu vou tentar ao máximo falar hoje, nesse meu tempo aqui, hoje e amanhã com vocês, trazer para vocês o máximo de informação para que você leve isso para a sua vida e que você aplique, por favor, gente, aquilo que eu falo. O que eu tô fazendo aqui agora é trazer informação. Só que isso só vai virar conhecimento se você aplicar na sua vida. E você só vai se livrar da medicação para dormir se você tomar uma decisão de querer isso para você. Eu quero. Gente, o sonho da minha vida é que mulheres não precisem mais de remédio para dormir, que não precisem de remédio para ansiedade, que não precisem de remédio para um monte de coisa, para hipertensão, para diabetes, para uma série de outras alterações que acontecem em decorrência do climatério da menopausa. Agora, você precisa querer isso para sua vida. Porque senão, o que eu falar aqui para você vai entrar no ouvido e sair no outro. Você vai perder teu tempo. Então tome essa decisão. Eu quero me livrar do remédio para dormir. E aí você entra no processo. Não existe mudança sem processo. Não existe. Ontem eu estava conversando anteontem, com a minha prima lá em São Paulo, né, que eu fiquei com ela lá quando eu fui correr, com ela e o marido, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de alcançar bons resultados na vida, de chegar aonde quer. Às vezes eu tenho um sonho, eu sonho em me livrar dos sintomas do climatério e da menopausa, eu sonho em dormir uma noite toda, nossa, eu sonho em viver diva, em viver plena esse climatério e menopausa. E aí quando eu trago essa coisa do processo, você acha, muitas mulheres aqui falam, mas dá trabalho demais, dá conta, eu quero um negócio mais rápido, é mais fácil eu pegar o remédio e tomar para dormir. De fácil, eu concordo com você, é mais fácil. Agora, esse mais fácil é o melhor para sua vida? Esse mais fácil é o melhor para sua saúde? Não, claro que não é. Se você tem esse mecanismo natural no teu corpo, diferente, gente, por exemplo, quando uma pessoa nasce com diabetes do tipo 1, que é o diabetes genético, aquela pessoa tem uma doença ali no pâncreas que não produz a insulina. E aí eu preciso trazer essa insulina para que essa mulher tenha uma vida saudável. Ok, diferente, nós estamos falando de algo que não tem no seu corpo. Agora, o dormir faz parte do nosso processo fisiológico. Nós temos um ciclo, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa imagem, porque aí eu acho que vai ficar mais claro. Eu já mostrei essa imagem, mas não tem como falar de sono sem falar disso aqui com vocês. Deixa eu tomar aqui um gole. Nós temos... Vivi, faz um favor para mim, manda essa pergunta lá naquele balãozinho lá embaixo que tem a interrogação, porque aí eu vou responder no final. Pode, por favor, querida? Coloca lá no balãozinho essa sua pergunta que eu vou responder no final. Talvez vocês já tenham visto essa imagem aqui, talvez você já tenha ouvido falar, talvez até você já tenha me escutado falar aqui sobre ciclo circadiano. Que esse ciclo circadiano, gente, são as nossas 24 horas. Do mesmo jeito que o dia, né, que as 24 horas do dia e da noite, né, tem ciclos, nós também temos. Haja visto que a gente dorme, né, vamos falar aí da maioria das pessoas, tá? Haja visto que nós temos hábito de ficar acordadas durante o dia para dormir à noite. Então isso é uma coisa natural, fisiológica do nosso corpo. E por que que isso é natural e por que que isso é fisiológico? Porque existe uma ordem correta para produção e secreção dos hormônios no nosso corpo, para que de manhã cedo você tenha hormônios que te despertem e que à noite você tenha hormônios que te façam repousar.
E isso não fui eu que criei, não foi você que criou, foi Deus que nos criou e que criou esse ciclo circadiano maravilhoso. E que por meio desse ciclo aqui, tudo acontece no nosso corpo. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que o maestro do nosso corpo, o regente da vida, quando a gente fala em funcionamento do nosso corpo, é justamente o sono. É o período que você dorme que vai ditar tudo que vai acontecer no seu corpo durante o restante do dia. Olha esse desenho aqui, ó. Ele está dividido em metade da noite e metade do dia. A metade da noite, gente, ela vai entre 18 horas, ou 6 horas da tarde, até 6 da manhã. E a outra metade do nosso ciclo, ela vai das 6 da manhã às 6 da tarde. E isso precisa ser respeitado. Inclusive, eu vou falar para vocês hoje sobre uma coisa que chama crononutrição. É muito novo isso tudo, né? Tanto que eu comecei a estudar isso tem algum tempo, eu estou aprofundando mais os meus estudos nessa área da crononutrição, mas é algo muito novo ainda associado à nutrição. Mas é preciso que vocês entendam que a cada período do dia e da noite existem hormônios que são produzidos e esses hormônios têm total relação com os seus sintomas do climatério e da menopausa. E que se você não levar isso em consideração, você vai sofrer muito mais do que uma mulher que dorme, por exemplo, naturalmente uma noite toda, que tem ali entre 6 e horas de sono. Esse ciclo aqui, ó, então vamos começar comigo aqui às 6 da manhã, aqui abaixo, eu vou explicar ele rapidinho para você entender. 6 da manhã, via de regra, é o período que a gente desperta. É o período ali que entre 6 e 7 e meia da manhã interrompe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para que você desperte. Então, o nosso corpo, no momento que parou de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, vem com tudo o cortisol, que é o hormônio que desperta, é o hormônio que te faz acordar. E isso vai acontecendo até lá por volta de meio-dia, 2 da tarde, é o período que você está lá mais se movimentando, que intestino funciona, por isso que muita gente vai ao banheiro, evacuar, fazer cocô lá de manhã cedo. Por quê? Porque o cortisol acorda não só a sua mente, mas ele acorda também o seu intestino. Por isso que é tão importante você tomar água lá em jejum, tomar uma quantidade grande, para aproveitar o que esse hormônio está trazendo de benefício para o seu corpo. Mulheres que têm intestino preso, está muito associado a essa condição de comer mal de manhã e de não beber água ao acordar. Inclusive, mulheres que sofrem com fogacho, quando introduzem esses cuidados também, a tendência é que comece a melhorar muito, principalmente quem tem fogacho matutino. Então melhora demais. E aí lá por volta de 2 e meia da tarde até 4 horas é o horário que a gente mais tem concentração, é o horário que a gente mais está focada, é o horário, por exemplo, que a mulher mais tem habilidade para trabalhos manuais. Então quem faz artesanato, quem trabalha com as mãos criando coisas, percebe que nesse período da tarde é o período de maior inspiração para a criação, quanto de maior habilidade para os trabalhos manuais. Por volta lá de 5 e meia da tarde é o horário que a gente mais tem força. Então, mulheres que precisam treinar força, que têm que fazer exercício de força, musculação principalmente, esse horário de 5 e meia da tarde é um excelente horário para que você consiga pegar mais pesos. E isso tudo está associado a hormônios, gente. Só que tudo começou enquanto você dormia. Vai anoitecendo, começa a escurecer. Os nossos olhos percebem a escuridão chegando, vai desacelerando o nosso corpo, vai diminuindo o cortisol e começa então a sinalizar para produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Então a ideia é que lá por volta de 9, 10 horas da noite essa produção já esteja acontecendo e que nesse horário você deite para dormir. Qual é o grande problema aqui, gente? Mulheres que dormem tarde demais, vão para a cama lá meia-noite, vai para a cama 1 hora, fica na televisão, fica no telefone, tá tudo errado. O horário que você deveria estar dormindo, você está acordando. E isso traz um problema grave para suas secreções de hormônios. Eu vou começar a explicar uma coisa para vocês.
Mulheres que despertam demais durante a noite, seja pelos fogachos, porque vamos combinar uma coisa comigo aqui, que a gente já falou esses dias também de fogacho, e vamos falar muito mais ainda, que mulheres que têm fogachos que despertam várias vezes à noite, no outro dia, gente, ela tá letárgica, no outro dia ela tá cansada, no outro dia ela tá de mau humor, no outro dia a última coisa que ela quer é sexo, ela não rende no trabalho, ela não se socializa bem com as pessoas. E existe ainda uma outra condição associada ao climatério e à menopausa, uma outra alteração que vem em decorrência da síndrome genito-urinária, que é a atrofia das vias urinárias, e tem mulheres que acordam demais durante a noite para fazer xixi. Isso chama noctúria. Então, se você, mulher, está acordando demais para fazer xixi, você tem que estar atenta a duas condições. Se você está bebendo muita água antes de dormir, às vezes você aumentou demais a sua ingestão hídrica e isso está fazendo com que você acorde muito à noite, cuidado com essa quantidade. Ou se você não, eu parei de tomar água lá umas 2 horas antes de eu dormir, deu tempo de eu fazer bastante xixi antes e mesmo assim eu tô acordando para fazer xixi diversas vezes, essa noctúria tanto pode estar associada a essa síndrome geniturinária, que existe uma atrofia das vias urinárias ali também da bexiga e isso faz com que o volume diminua e você acabe indo mais vezes ao banheiro, ou pode também estar associada ao desenvolvimento de diabetes. A noctúria também é um sintoma do diabetes. Então, gente, nunca é à toa. Vocês estão vendo aqui que pelo menos aí eu já falei de 30 sintomas diferentes associados à falta do sono? Eu já falei de um monte de coisa. Então, abram esse olhar para vocês. Esse ciclo circadiano aqui, ó, que é regido pelo sono, depende muito do que você faz com você e do que você faz com seus hábitos ao longo do dia. Se você é uma mulher que dorme muito tarde à noite, que acaba acordando muito tarde ou acorda cedo do mesmo jeito, mas passa o dia inteiro ruim, você não vai render. E pior, se tem fogacho, a tendência é que piore, viu? Piora isso. Então, a gente tem obrigação, se a gente quer envelhecer bem, nós temos obrigação de aprender a dormir. E sim, você pode aprender. Só que eu preciso isso que eu falei lá no começo, que para você entender que você pode aprender a dormir, você precisa passar pelo processo. Tem mulheres que passaram a vida inteira usando remédio, eu ensino a fazer higiene do sono e implementar aí todos os hábitos de óleos essenciais, de chazinho, de alimentos que ajudam. E a mulher quer que em 1 semana, em 3 dias a coisa mude. Ah, não, eu tô fazendo, não tá dando certo. Minha irmã, tu passou a vida inteira dependente do medicamento. Aí você quer que a coisa aconteça em 2, 3 dias? Não, não é assim, gente. Isso é processo. É preciso viver processo. Coloque bem isso na sua cabeça. É preciso viver processo para que a mudança aconteça. E aí, existe uma condição que muitas mulheres não sabem que tem. Isso não é diagnosticado, que se chama apneia obstrutiva do sono, ou AOS. Talvez você tenha visto já como pela sigla, ou já tenha ouvido falar em apneia obstrutiva do sono. Quando a mulher está no climatério e na menopausa, acontece uma redução da progesterona, vocês já sabem disso, o estrogênio, né, o estradiol também diminui. E em decorrência dessa diminuição, pode acontecer uma mudança da composição corporal, levando uma mulher a uma insatisfação muito grande, que leva essa mulher a desenvolver uma fome hedônica, que é uma fome emocional, e que, consequentemente, quando essa mulher acaba comendo mais por causa dessa fome emocional, ela tem um aumento de peso. Só que a gordura dessa mulher, por estar no climatério e na menopausa, ela acaba se acumulando na região de pescoço, peito e abdômen. Quando essa mulher deita para dormir, essa gordura faz uma compressão, comprime, aperta as vias aéreas e isso faz com que durante a noite essa mulher tenha diversos momentos de respiração interrompida
o que causa falta de oxigenação no cérebro e no sangue de modo geral. Então, essa apneia obstrutiva do sono, AOS, muitas vezes a mulher não sabe que tem. E aí, no outro dia, o que começa a acontecer? Eu até anotei aqui para eu não... Eu falei que eu quero falar todos para vocês, porque tem mulher que se prende só a ronco, né? Isso eu já escutei. Tem mulher que fala, mas eu não tenho apneia, porque eu não ronco. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Só 20% das mulheres que sofrem de apneia do sono roncam. Muitas vezes essa apneia acontece durante a noite sem que você não saiba que você tem. Por isso que muitas vezes faz parte do check-up da mulher falou a fazer a polissonografia, que é o exame do sono, para ver se você não tem a apneia. Porque a longo prazo, isso pode trazer, gente, fazer com que você desenvolva diabetes. Isso pode causar um AVC, um acidente vascular cerebral, por falta de irrigação, por falta de oxigenação. Pode trazer aumento de peso, porque se você não dorme bem, se o seu sono não é reparador, a tendência é que no outro dia você busque comida como refúgio. E isso traz aumento de peso. Isso pode causar desgaste nos seus neurônios mais acelerado e que você desenvolva Alzheimer. Pode trazer depressão, pode trazer ansiedade e doenças cardiovasculares, gente. Fazer com que uma mulher sofra de infarto. E tudo começa lá no sono, aonde ela não está vendo. A maior parte das mulheres que têm apneia obstrutiva do sono e que estão dentro do climatério da menopausa não sabe que tem. Não sabe que tem. Porque muitas vezes o parceiro deita e dorme, ronca lá a noite toda e ele não para, obviamente, né, gente? Muitas vezes esse homem não desperta à noite para ver se essa mulher tá tendo essa apneia. E muitas vezes ela não emite som que ela tá com apneia. Algumas vezes essa mulher ronca, algumas vezes ela desperta agoniada, mas isso não é padrão. Então, muitas vezes você tem essa apneia do sono causada por uma das alterações do climatério da menopausa, que é a da mudança da composição corporal e dessa fome emocional, e principalmente do abalo emocional em termos gerais, e você não sabe que de tudo isso pode acontecer, vai não, né? E que de tudo isso podem acontecer outras complicações sérias. Nutri do céu, você tá querendo dizer que se eu não dormir direito eu posso ter esse monte de coisa? Sim, meu amor. Mas eu tô dizendo isso principalmente para que você abra teu olho. Para que você abra o teu olho para o teu cuidado. E aonde a nutrição entra aqui, gente, nisso? Olha que coisa extraordinária. Primeira coisa, a nutrição entra no controle do teu peso. Oferecendo para você, quando você é bem orientada, quando você, principalmente, por exemplo, está lá fazendo parte do meu método, que você recebe a orientação do alimento que ajuda, do alimento que atrapalha, que você aprende a inserir alimentos que são bacanas, que são saudáveis, que são gostosos na sua vida, é muito natural que aconteça já o emagrecimento pelo simples fato de você trazer alimentos que são mais saudáveis e que vão trazer para você nutrientes importantes. E é tão lindo isso, gente. Eu tenho aluna, por exemplo, que está emagrecendo mesmo sem ter noção de que ela queria emagrecer, que de repente ela começou a aplicar o método, ela começa a emagrecer, gente. E aí começa a dormir melhor. Por quê? Porque começa a diminuir essa gordura que está causando compressão nas vias aéreas. Começa a diminuir circunferência abdominal, menos compressão de diafragma. Meus amores, pensa uma coisa comigo. Experimenta dormir com um pacote de arroz de 5 quilos aqui em cima do teu peito. Vê se você consegue. Eu tô de 5 quilos, mas nem precisa. Você botar o de 1 quilo já incomoda. Imagina você com gordura acumulada aqui nessa região de pescoço, de peito, de abdômen, comprimindo tudo isso, dificultando a circulação do seu sangue. Vocês já tinham pensado nisso, gente, nessas complicações? Vocês já tinham ouvido falar nisso? Acordar uma vez só, gente, não é problema, viu? Às vezes, assim, você despertou uma vez para fazer xixi, tudo bem. O ideal é que não acorde nenhuma vez. Então, assim, se tá despertando para fazer xixi,
dá uma corrigidinha aí no momento da ingestão da água para que você não acorde para fazer xixi, porque o normal é não acordar nenhuma vez, é que você tem esse sono diretão. Você acorda com fome emocional de doce, porque você não está dormindo bem, isso está causando em você uma ansiedade, e essa ansiedade está com você tanto durante o dia como durante a noite, e você já associou a ingestão de doce no meio da noite com conforto. Isso aí é um comportamento condicionado que precisa mudar. Não é normal acordar de madrugada para comer, e menos ainda para comer doce. Aí aqui entra o que eu falei para vocês, a crononutrição. Eu ainda vou falar de jet lag social, que não vai ser hoje, vai ser para amanhã, porque não vai dar tempo para falar hoje. Eu também não quero falar nada corrido, porque nós temos tempo e hoje é amanhã. Então, vamos lá. O que é crononutrição? Crono vem de tempo, nutrição vem, obviamente, de nutrição, de alimentação, vem da Nutri, aqui que vos fala. Crononutrição é a gente associar a alimentação a esses momentos de secreção de hormônios desse ciclo circadiano. O que eu tô querendo dizer com isso? É você comer nas horas certas e parar de comer nas horas certas. Gente, não é bom para a saúde da mulher, por exemplo, que você vá fazer uma refeição lá por volta de 9 horas para você se deitar 10 horas para dormir. Porque nesse horário, lembra que eu mostrei para vocês a imagem do ciclo circadiano? 9 horas da noite, seu corpo está se preparando para dormir, ele não está se preparando para fazer digestão. Ele já está desacelerando. Então, precisa organizar os seus horários de refeição de acordo com os horários do funcionamento do seu corpo, para que você desfrute do melhor. Se existe secreção de hormônio, existe um mecanismo que está funcionando dentro do seu corpo que precisa de nutrientes. Olha que coisa mais linda você aprender a trazer nutrientes para que o seu corpo, nesses momentos, funcione de maneira otimizada, para que você sofra muito menos com os desconfortos do climatério e da menopausa. E quando eu falo isso, gente, eu falo de você parar de sofrer com fogacho, de você parar de sofrer com baixa de libido, de você não ter mais oscilação de humor, de você melhorar a qualidade da tua pele. Sabe por quê? Porque enquanto você dorme, é quando se formam novas moléculas de colágeno. E vamos combinar, gente? Eu queria dormir banhada de colágeno no meio da noite para a gente acordar tudo esticadinha. Então, se tudo isso acontece durante o sono, a gente emagrece durante o sono. O seu corpo usa gordura como fonte de energia enquanto você dorme. Então, quando você aprende a trazer essa questão dos horários da alimentação para a sua vida, se nós falamos que lá por volta de meio-dia, 1 hora, é a hora do pico máximo de energia do teu corpo, é a hora que as coisas estão acontecendo, é por isso que o almoço é essa hora, gente. Agora tem mulher que não almoça, que pula a refeição, que aí quando vai lá 3 horas da tarde tá morrendo de fome, aí come o que tiver na frente, aí quando dá 6 horas da tarde tá louca para comer um doce, por quê? Porque teve uma queda de serotonina, o hormônio do bem-estar, aí começa a formiguinha, começa lá o perfil beliscador, desejar alimentos mais açucarados, com mais carboidrato, com mais gordura. E aí você não entende por que isso acontece. Isso acontece porque você não respeita a crononutrição, você não respeita o relógio do seu corpo. Deus fez tudo muito perfeito, gente. Não foi à toa que as coisas funcionam redondinha desse jeito, que a gente tem esse ciclo regendo a nossa vida. E que ele é tão estudado em todos os países do mundo, porque existe um fundamento para isso. Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês do que é o jet lag social, porque tem muita mulher fazendo isso todo dia da vida e principalmente nos finais de semana. Esse nome, essa expressão jet lag, é, por exemplo, quando você faz uma viagem. Vamos imaginar que eu tô aqui em Brasília, eu vou lá para o Mato Grosso. Lá eu já tenho uma diferença de fuso horário de 1 hora. Essa 1 hora de diferença de horário já mexe com esse nosso relógio biológico que eu falei para vocês. Já mexe com esse ciclo circadiano. E essa alteração é que se chama jet lag. Só que existe uma expressão muito nova que está começando a ser estudada, que se chama jet lag social. Que é aquela mulher que vai deitar na cama
Essa mulher tá com insônia. Olha o cenário aqui comigo. Eu vou falar aqui de uma situação hipotética, mas eu tenho certeza que ela é muito real para muitas mulheres. Você deita na cama, demora para pegar no sono. Aí você pega o seu telefone, põe o telefone aqui, bem aqui na sua cara, em frente. Aquela luz azul incidindo diretamente no teu olho. Seu corpo, que estava se preparando para dormir, ia começar a produção de melatonina. Ele acha que amanheceu, que a luz azul, ela simula os raios UV do sol. Aí ele fala assim, o seu corpo, ei, meu Deus, espera, não era para dormir? Mas então amanheceu. Ou você tá lá na televisão, você tá lá com o telefone aqui, ó. Vai dormir 1, 2, 3 da manhã, olhando Instagram, olhando o WhatsApp, assistindo vídeo, trazendo estímulo para você. Aí, chega lá, sexta-feira, sábado, domingo, você se esquece que a semana tem 7 dias, você acha que a semana tem só 4 e que 3 dias, sexta, sábado e domingo, são fora da semana. Dorme mais tarde ainda, acorda muito tarde porque você dormiu muito tarde e bagunça por completo esse seu ciclo circadiano. E vou dizer uma coisa a vocês, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai envelhecendo, esse tempo de recuperação passa a ser muito maior, ao ponto de mulheres que, por exemplo, eu falo por mim, gente, eu quando eu vou para uma festa, né, eu não sou de hábitos noturnos, mas quando acontece uma festa que eu vou dormir muito tarde, às vezes eu demoro 3, 4 dias para me sentir melhor. Eu passo aí 3, 4 dias com mais fome, eu passo com mais vontade de carboidrato, eu passo mais preguiçosa para o exercício físico, parece que minha memória não tá tão boa, parece que eu fico mais desfocada. E tudo em decorrência dessa uma noite que eu não dormi direito. Agora imagina quem dorme mal todos os dias e chega final de semana ainda tem essa vida social extremamente agitada. O que eu vou falar pra vocês, eu sei que parece meio absurdo pra muita gente, tá? Mas se você quer ter um envelhecimento com qualidade, começa a mudar seus hábitos também do teu horário de dormir. Claro que vida noturna é bom, gente, só que isso não precisa ser a regra da sua vida. Claro que você ficar lá olhando um telefone, vendo coisas no Instagram, é bom também. Mas isso aí não tem que trazer para você esse jet lag social para que você mexa com esse seu ciclo circadiano. O que é mais importante na sua vida? Saber da vida dos outros lá por meio do Instagram ou você trazer para você esses hábitos que você desligue mais cedo para que isso traga benefícios para o seu climatério, para a sua menopausa, para que você envelheça com mais qualidade, para que você não ganhe peso com facilidade, para que você não sofra com oscilação de humor, para que você não tenha fogachos muito mais intensos, principalmente que você nem venha a ter fogacho. Para pensar no que é mais importante para você. A toda escolha que a gente faz na vida vem consequência, boa ou ruim. Então, o que você quer ter como consequência para o seu envelhecimento? Você quer qualidade? Então você precisa viver o processo. Trago lá o que eu falei no comecinho da live. Viver o processo significa abrir mão de coisas que estão te fazendo mal, significa abrir mão de maus hábitos, significa trazer bons hábitos para a sua vida. E tudo isso vem de uma escolha. É o que eu falei. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida para que você se livre do remédio para dormir? Querer se livrar desse remédio para dormir. Porque senão você vai passar o resto da vida dependente desse remédio mesmo, e claro que vai. Porque dessa decisão vai demandar uma ação sua. E sim, gente, vai dar trabalho. Claro que dá trabalho. Mas a gente tem que estar disposta a isso. Ou você vive esse processo agora, ou você vai viver o processo da doença quando você estiver mais velha. Qual é a escolha que você tem que fazer? E principalmente, o que você quer para a sua vida? Eu postei recentemente um vídeo do suco do LibFresh e eu recebi alguns directs de mulheres falando assim pra mim: ah, Nutri, você quer me dizer que se eu fizer só esse suco vai resolver o fogacho na minha vida? Não, eu não falei isso. Em momento algum eu falei isso. Eu falo que se você viver o processo, se você implementar ações, se você trouxer mudanças para a sua vida, aquele suco sim vai ter um papel importantíssimo para que você se livre dos fogachos.
Porque é aquilo que eu falo o tempo todo para vocês, não adianta nada jogar semente boa em solo infértil. Não adianta nada. A Viviane perguntou, os remédios naturais, os florais podem? Muito bem-vindos. Só que é o que eu acabei de falar. Não adianta usar floral se você não estiver disposta a viver o processo. Esse floral não vai fazer efeito. Vamos imaginar que você é uma mulher que se alimenta mal, você é uma pessoa estressada, você bebe, você fuma, você tá com seu corpo todo inflamado, o seu intestino tá todo bagunçado lá, tá lá com uma absorção de nutrientes. Você acha mesmo que só o floral vai trazer, que esse floral vai trazer um benefício? Gente, floral é natural. Tudo que é natural demora um pouquinho mais de tempo para fazer efeito quando ele encontra esse terreno fértil. Agora, se você tá toda bagunçada, não adianta ir para um floral se você não mudar a base. É aquilo que eu sempre falo, não adianta, por exemplo, você ir para reposição de hormônio, porque o hormônio também ajuda no sono. A progesterona é um hormônio extraordinário para melhorar o sono. Só que essa progesterona essa progesterona só vai exercer o papel dela se você estiver bem com a sua base, que é a alimentação. Caso contrário, não vai resolver nada, ou praticamente nada. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela presença de todas vocês. Eu vou encerrando. Beijo, meus amores, muito obrigada.